Mas em que mundo tu vive, de José Faleiro. Então, José Faleiro é natural de Porto Alegre, da Lomba do Pinheiro. Ele escreveu esse livro, Mas em que mundo tu vive, é um livro de crônicas, certo? É um livro de crônicas, que é um gênero que está crescendo muito no Brasil nos últimos tempos. Então, quem foi José Faleiro e o que está falando nesse livro de crônicas? Sobre o que ele escreve nas crônicas? A habilidade de contar causos com argumentações inteligentes nos presenteia com crônicas de quem conhece a periferia de uma grande cidade como Porto Alegre. As crônicas são autobiográficas e bem-humoradas. As crônicas mostram mais da pessoa do autor como um bom peladeiro de futebol, como estudante ou como parte de uma família. Mas também encontramos as vozes interpretadas daqueles trabalhadores que vivenciam o cotidiano mais difícil de uma cidade grande. Aquele que limpa os banheiros, de quem atende os restaurantes, de quem é peão de obra, de quem vende coisas nas ruas, de quem pega ônibus lotado, de quem assiste à violência em seus bairros, sendo essa abordagem nas crônicas mostrando o racismo, a exploração e a separação das pessoas frente a quem não é privilegiado. Experiências descritas no presente e no passado do autor, como de uma visita ao centro de Porto Alegre durante a pandemia ou lembrando de seus primeiros trabalhos. E é um dos aspectos principais de seu texto, o quanto é precário o trabalho de grande parcela da população brasileira, das jornadas extenuantes, a perda dos direitos trabalhistas. De sua maneira, questiona o leitor, confidenciando suas agruras e seus desatinos pessoais, sentidos e vividos na periferia, numa linguagem falada nas ruas, com as gírias regionais e a influência do rap, numa imagem do país que ecoa do título para nossas cabeças e nos deixa assim a se perguntar: mas em que mundo tu vives? Em um texto, José Faleiro diz: a rotina é uma farsa, porque os dias são todos inéditos, sabia? Essa é uma certeza que tenho após a leitura das crônicas, mas em que mundo tu vive? Passam por suas páginas uma série de situações e experiências vividas e observadas pelo escritor. Essas experiências são descritas no presente do texto, quando ele nos diz, por exemplo, da sua visita ao centro de Porto Alegre deserto e, por isso, mais triste durante a pandemia, e também no passado, quando ele rememora suas primeiras experiências de trabalho. Falando em trabalho, é justamente nele que está uma das chaves principais de seus escritos aqui. Faleiro escreve sobre a sua precarização, realidade constante de grande parcela da população brasileira, sobretudo aquela às margens das jornadas extenuantes à supressão dos direitos trabalhistas. O leitor, por acaso, já carregou cimento? Há algo curioso a respeito disso. Quanto mais sacos se carrega, tanto mais parece pesar cada um deles. Um livro de perguntas e confidências. Por diversos momentos, José Faleiro se vira para o leitor questionando-o. Por vezes ele conversa conosco em um tom de confidência, expondo com muita franqueza e coragem sua vida pessoal. Ao dizer de si, ele traz uma reflexão sensível sobre a depressão, inserindo-a dentro do contexto político-social da periferia. Um espaço onde, entre as suas muitas privações, está do cuidado com a saúde mental. Só Deus sabe o tamanho do esforço que tenho que fazer para que não se esvaia de mim toda e qualquer alegria, para que não se evapore o meu sorriso, para que eu possa conservar em mim toda a doçura. O Brasil nas crônicas de Faleiro. Cabe o Brasil inteiro nas crônicas de Mas em que mundo tu vive? Faleiro diz, por exemplo, da falácia da meritocracia e da
hostilidade sentida por ele no ambiente acadêmico. Ele ainda escreve sobre a invisibilidade social, a violência policial contra a população negra e periférica e o racismo. Este último é outro ponto-chave aqui. É muito interessante testemunhar a tomada de consciência do próprio autor como homem negro. Compreende-se, por fim, toda uma série de eventos da vida pregressa para os quais não tinha sido possível encontrar explicação razoável. Na percepção de si como parte contínua de uma ancestralidade negra em um país fundamentado sob alicerces racistas, Faleiro também discute o colorismo. Sei bem que quanto mais retinta a pele de uma pessoa, maior será o racismo contra ela. Só peço que, por favor, não me chamem de branco. São muitas as situações absurdas que ele narra. A voz de nojo de uma patroa ao pronunciar a palavra assalariados. Noutra narrativa, 2 pedreiros recebem a missão de derrubar uma casa em ruínas para uma obra, para descobrirem no final da jornada que uma retroescavadeira seria levada ao canteiro no dia seguinte para completar o serviço, logo tornando esta extenuante missão inútil. Vencate, mas em que mundo tu vive? Vocês já estavam aqui. Eu ia ser obrigada a pagar o dia de vocês. Tu achou que eu ia te pagar para passar o dia sentado, é? Se trata muitas vezes, com bom humor, situações como esta, uma ironia fina de quem se cansou de presenciar episódios semelhantes. Ele sabe o absurdo que elas representam, a ironia de quem já está calejado. Um texto vivo e mutante. José Faleiro nos fisga com sua prosa, no encadeamento entre os fatos vividos, imaginados de sua história pessoal, ou seja, daquilo que traz na memória e daquilo que seu olhar captura ali no hoje. Há momentos em que ele cria uma tensão que não nos deixa largar o livro, soltando pistas sobre um acontecimento que só será revelado em seus momentos finais, nas últimas linhas. Que baita contador de histórias! Tudo isso em um texto que é vivo, é mutante, caminha da língua falada nas ruas, das gírias ouvidas na vizinhança, a norma culta. Percebemos também a forte influência do rap, uma em sua formação e em sua escrita. Não à toa, Mano Brown e os Racionais são citados com frequência no livro. Sobre Brown, Faleiro pergunta se seus versos podem atingir tão em cheio o leitor como fazem com ele. Eu faço essa pergunta sobre suas crônicas. Impossível passar incólume por elas. Logo, a quem vai se identificar com aquele Brasil descrito por José Faleiro, e a quem verá exposto em suas páginas o seu próprio privilégio. Como um eco, a pergunta de seu título martela em nossa cabeça no decorrer da leitura, mas um eco que, ao invés de ficar mais baixo, só faz aumentar. Mas em que mundo tu vive? Assalariados. Vivemos tempos sombrios e o povo parece que perdeu a capacidade de se enxergar no espelho no meio de tanta escuridão. Mas em que mundo tu vives? Pedra Bonita, condomínio da Zona Sul de Porto Alegre, onde o apartamento mais barato é 1 milhão. Ajudante de gesseira, lá estava eu, ajudando o Michel e o Mateus, ajudando a fazer um forro, ajudando a levar a vida, correr atrás do ouro, com o mano que tu te criou, tem seu valor. Quem sabe, sabe. Nem se compara a entrar numa empresa grande e construir amizade do nada
com um bando de colega desconhecido. Gente de bem, família tradicional, brancos que nem papel, bem alimentados, pele saudável, mãos macias, donos do mundo, donos da porra toda, donos do forro que a gente estava fazendo. O pai era rato graúdo, alto cargo da Polícia Civil. Até pediu o nosso RG e pesquisou os nossos antecedentes criminais antes de decidir se a gente era digno de entrar no apartamento dele para trabalhar. A esposa conseguia ser ainda mais indigesta, reclamava da sujeira a cada 5 minutos e a cada 10 reclamava da demora para o serviço ficar pronto. O filho era um bicho preguiça. Toda vez que eu via aquele guri, parecia que ele tinha recém-acordado. Andava de arrasto. Acho que nunca lavou um copo na vida e acho que nunca vai lavar. Uma história absurda. A mulher estava tentando conseguir alguns benefícios para o guri na faculdade. Teve algumas conversas acaloradas por telefone com algum funcionário de lá. Pelo que eu entendi, o problema passava por comprovação de baixa renda. Não sei o que ela estava tentando garantir para o filhote dela, mas para conseguir o que ela queria, precisava comprovar de algum jeito que a família era pobre. E não deve ser fácil fazer isso morando num apartamento de 1 milhão. Numa dessas, a mulher desligou o telefone e foi conversar com o marido indignada. Que raiva dessa gente, esses assalariados. Amanhã eu vou lá. Vou lá conversar bem de pertinho com eles e aí eu quero ver. Ora, onde já se viu esses assalariados? O marido concordava. É um absurdo mesmo. Gostaria que houvesse algum recurso gráfico que me permitisse expressar aqui neste texto toda a repugnância daquela mulher colocava na voz quando dizia assalariados. Esses assalariados. Ela dizia assalariados com a mesma careta de nojo que a gente faz para explicar que pisou na merda. Até hoje a gente brinca com isso, eu e os guri. Quando um de nós faz algo reprovável, a gente diz, tinha que ser esse assalariado, mas, apesar do nosso bom humor no trato com esse tipo de coisa, a gente tem sim consciência de que aquele episódio representou e também da tragédia de um mundo ser como é, como por enquanto é. A gente sabe, a quebrada sabe, vivemos tempos sombrios, e o povo parece que perdeu a capacidade de se enxergar no espelho no meio de tanta escuridão. Parece que perdemos a capacidade de perceber as coisas mais óbvias. Nossos interesses nunca serão defendidos por aqueles que não experimentaram nossas dores. Mas eu boto fé. No momento certo, na hora em que o bicho pegar, todos vão lembrar direitinho quem é que tem as mãos calejadas e quem é que peidou dormindo a vida inteira. Ei, pé de breque, vai pensando que tá bom. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber. Em tempo, quando contei essa história da Alva, perguntei, será que a mulher não ficou com vergonha de dizer assalariados daquele jeito? Com aquele nojo, sendo que tinha 3 assalariados ali trabalhando no apartamento dela e ouvindo tudo? Ou será que ela falou de propósito para nos humilhar? A resposta da Dalva, como sempre, não podia ser mais lúcida. Não, vocês não importavam para ela. Eram invisíveis. Foi como se vocês não estivessem ali. Então, esse é o Conto Assalariado, um dos muitos contos de José Faleiro. Vale a pena ler esse livro. Baixa o PDF na internet, procura, tem um valor para pagar. Ok, boa leitura.